As informações contidas neste vídeo foram retiradas da página sobre o professor Anatoly Fomenko, publicada na Wikipédia em idioma russo. Estas informações não são, de maneira alguma, opiniões deste canal sobre o professor Anatoly Fomenko e nem sobre as suas obras que propõem a nova cronologia da história. Anatoly Timofievich Fomenko, nascido em 13 de março de 1945 em Stalin, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um matemático soviético e russo, professor da Universidade Estadual de Moscou, conhecido como topólogo e membro da Academia Russa de Ciências. Ele é o autor de uma teoria pseudocientífica conhecida como Nova Cronologia. Ele também é membro da Academia Russa de Ciências Naturais desde 1991. Biografia. Fomenko é filho de Timothy Grigorievich Fomenko, engenheiro de processos, e Valentina Polikarpovna, filóloga e professora de língua e literatura russa. Mais tarde, seus pais foram coautores do seu trabalho sobre história em 1983 e 1996. Nascido em Donetsk, então chamada Stalin, ele foi criado e educado em Magadan. Em 1959, sua família retornou ao leste da Ucrânia e se estabeleceu na cidade de Lugansk, onde Fomenko estudou na escola secundária número 26. Durante o ensino médio, Fomenko participou de muitas competições relacionadas à matemática e ganhou várias medalhas como resultado. Além disso, em 1959, a revista Pionierskaya Pravda publicou sua primeira famosa história de ficção científica, O Mistério da Via Láctea. Fomenko se formou na Faculdade de Mecânica e Matemática da Universidade Estadual de Moscou em 1967 e em 1969 começou a trabalhar no Departamento de Geometria Diferencial da faculdade especificada. Em 1970, ele defendeu sua dissertação, Classificação de variedades completamente geodésicas que implementam ciclos não triviais em espaços homogêneos riemannianos, e em 1972 defendeu sua tese de doutorado no tópico Solução de problemas multidimensionais de platô em variedades riemannianas. Em dezembro de 1981, tornou-se professor do Departamento de Geometria Superior e Topologia e em 1992 tornou-se chefe do Departamento de Geometria Diferencial. Fomenko atuou como editor de diversas revistas matemáticas com o idioma russo e é membro de muitos conselhos que observam dissertações em seu campo. Em 1996, ele recebeu o Prêmio Estadual da Federação Russa por realizações notáveis no campo da matemática. Trabalho de matemática. Fomenko é membro titular acadêmico da Academia Russa de Ciências desde 1994, da Academia Internacional de Ciência do Ensino Superior desde 1993 e da Academia Russa de Ciências Tecnológicas desde 2009. Além de doutor em Ciências Físicas e Matemáticas desde 1972, professor desde 1980 e chefe de Geometria Diferencial e Departamento de Aplicações da Faculdade de Matemática e Mecânica na Universidade Estadual de Moscou desde 1992. Fomenko é o autor da teoria de invariantes topológicos de um sistema hamiltoniano integrável. Ele é autor de 180 publicações científicas, 26 monografias e livros didáticos de matemática, especialista nas áreas de geometria e topologia, cálculo de variações, topologias simpliáticas, geometria hamiltoniana e mecânica e geometria computacional. Fomenko também é autor de vários livros sobre o desenvolvimento de novos métodos empíricos e estatísticos e sua aplicação na análise de crônicas históricas, bem como na cronologia da Antiguidade e Idade Média. Fomenko é autor de extensas obras em suas áreas originais de matemática e também é conhecido por seus desenhos originais inspirados em objetos e estruturas topológicas. Revisionismo histórico. Nos anos soviéticos, Fomenko esteve frequentemente envolvido em pesquisas patrocinadas pelo Estado. Análise de código aberto, cujo assunto era a imprensa ocidental moderna das notícias, que foi analisada e pesquisada por rumores de eventos reais por equipes mistas, compostas por vários cientistas soviéticos usando uma abordagem interdisciplinar e análise estatística, informação textual em particular. Eles geralmente recebiam as últimas edições traduzidas do The New York Times, The Washington Post, Expedição da BBC, entre outras, bem como uma ampla variedade de jornais nacionais e locais, transcrições de rádio e televisão e outras fontes abertas. Procuraram cuidadosamente sua discrepância e inconsistência, preparando relatórios resumidos apenas para uso oficial. O trabalho de informações profissionalmente tendenciosas na mídia, em algum momento, Fomenko ficou obcecado com a ideia de que toda a história da humanidade foi habilmente falsificada de propósito e decidiu aplicar os mesmos métodos que ele usou durante sua pesquisa sobre a história moderna a estudos de eventos antigos. Assim, ele simplesmente ignora muitas fontes escritas, como se fossem mídias tendenciosas, e geralmente para a mídia moderna, copiar e reimprimir com pequenas edições da cópia várias histórias publicadas originalmente por terceiros, o que implica que, se a própria fonte original é tendenciosa, sua visualização em outras fontes não é melhor, e, multiplicada pela barreira de idiomas e pelo telefone danificado, elas apenas adicionam confusão à imagem já imprecisa. Com base nessa ideia geral,
Ele sugeriu o uso dos métodos das ciências exatas e ciências naturais, e não apenas contar com a boa-fé dos antigos historiadores e escritores que alguns eventos históricos podem ser rastreados e, pela precisão, comparando-os com eventos naturais da época, como eclipses, erupções, referências cruzadas em vários relatos de testemunhas. Embora alguns colegas acreditem que, de fato, alguns eventos históricos exijam uma revisão minuciosa, com base nos métodos que se tornaram disponíveis na tecnologia de ponta de hoje, Fomenko vai além e tenta revisar a história toda. Fomenko é um defensor de uma revisão radical da cronologia histórica. Ele criou sua própria versão, chamada Nova Cronologia, com base em correlações estatísticas, datação dos zodíacos e estudando matemática e astronomia relacionada à cronologia. Fomenko afirma que descobriu que muitos eventos históricos não são matematicamente consistentes com as datas em que deveriam ocorrer. Ele argumenta que toda a história antiga, incluindo a Grécia, Roma e Egito, é apenas um reflexo dos eventos que ocorreram na Idade Média, e que toda a história chinesa e árabe são jesuítas fictícios do século XVII e XVIII. Ele também afirma que Jesus viveu no século XII d.C. e foi crucificado em Joshua Hill, que a Guerra de Troia e os Cruzados foram os mesmos eventos históricos, e que Gengis Khan e os mongóis eram, na verdade, russos, que as terras a oeste das 13 colônias, que atualmente compõem o oeste e o centro-oeste americanos, eram a parte oriental do Império Siberiano-Americano, até seu colapso em 1775, e muitas outras teorias que contradizem a historiografia convencional, para dizer o mínimo. E também, desafiando a cronologia escrita, Fomenko contesta métodos de datação mais objetivos, como dendrocronologia e radiocarbono. Seus livros incluem uma análise empírico-estatística do material narrativo e sua aplicação. História, ficção científica ou ciência. A maioria dos cientistas e historiadores russos em todo o mundo considera as obras históricas de Fomenko pseudocientíficas ou anticientíficas. Fomenko é um artista e ilustrador experiente, cujo trabalho muitas vezes retrata objetos da matemática, muitos dos quais relacionados à topologia. Deixamos abaixo lista de diversas publicações, bem como link para informações publicadas em russo sobre Anatoly Fomenko.